Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Este programa está ao vivo, direto do Estúdio 1, com André Pimentel. Estamos de volta, abençoados, e vamos à mensagem de hoje. Essa grandiosa mensagem que Deus me despertou, né? Já tem me despertado esses dias para trazer essa linda palavra aos nossos corações. Bom, abençoados, eu estive pensando como Jesus de Nazaré, né, Jesus quando andou entre nós como homem, realizava os seus milagres, né? Não sei se vocês já observaram, ele sempre usava um jeito de falar diferente, né? Para que aquelas pessoas que eram alcançadas pela dádiva de Jesus de Nazaré, pelo milagre, né, que aquilo ali, aquele milagre, né, aquela cura, aquilo que ela tanto desejava, estava dentro da pessoa. Interessante isso, né? Como é que Deus ele me fez refletir sobre isso. Por exemplo, abençoados, o cego de Jericó, que todos nós sabemos da história, ele diz que ele se espremeu, né, entre as pessoas ali e começou a gritar e a chamar a atenção de Jesus. E Jesus, talvez não aguentando mais o cego, falou assim: manda trazer esse cego aí para mim aqui, né? E Lucas, capítulo 18, no versículo 40 e 41, diz ali, né? O que que Jesus fez? Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Olha só o que Jesus falou, né? O que você quer que eu te faça? Aí o cego falou assim: olha, que eu veja, Senhor. Interessante esse diálogo, e eu fiquei pensando nisso, né? Por que Jesus tinha perguntado isso a ele, né? Porque Jesus já queria deixar registrado para nós que todos nós, aquilo que nós almejamos, está dentro de nós. E o potencial, abençoado, que nós temos é muito grande. Então, os milagres de Jesus, ele só tinha respaldo quando encontrava potencial. Quando encontrava um potencial dentro daquelas pessoas. E Jesus encontrou dentro daquele cego isso. E mediante a sua resposta, porque o cego falou assim: ó, Senhor, eu quero ver. Aí Jesus falou o seguinte, no verso 42, olha. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Olha só que coisa impressionante, abençoados. Então, parece-me que aqui o milagre aconteceu por causa do potencial que aquele homem tinha. Jesus só simplesmente fez a vontade daquele homem. Ué, vê, a tua fé te salvou. A fé daquela pessoa, daquela pessoa salvou. Eu não quero entrar no mérito da fé, tá bom? Eu só estou falando aqui que ali havia um potencial. E é interessante que, dentre tantos outros milagres que Jesus fez, me chamou a atenção também do paralítico de Cafarnaum, também é outra passagem muito conhecida por nós. Né? Foi aquele paralítico que eles desceram, os amigos dele pegaram, né? E desceram ele, abriram o teto onde Jesus estava, dentro de uma casa, e desceram aquele homem na presença de Jesus. E Jesus, enxergando aquilo, viu o potencial. Então, em Marcos capítulo 2, versículo 5, onde registra essa passagem, diz assim, olha, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão teus pecados. Então, abençoado, é interessante que Jesus falou ali, e aquele cego tomou posse daquilo ali. Realmente, se o mestre falou, está falado. E o que aconteceu com aquele homem? E o que aconteceu foi que aquele homem começou a andar. Então, abençoados, naquela época em que o pecado ainda estava de pé, Jesus disse isso. E aquele homem foi curado por causa disso. Mas foi curado pelo quê? Foi curado pelo seu próprio potencial.
E tantas outras maravilhas que Jesus de Nazaré fez em seus dias de carne. Foi assim. E Jesus é Deus, certo? Sim ou não? Jesus não é Deus? Jesus é Deus. Então, amados, e tantas outras maravilhas, né? Então, Jesus, sendo conhecedor do que fez, que ele te fez, tá? Se Jesus é Deus, Jesus te fez. Deus te fez, Jesus te fez. Sendo conhecedor do que fez, procurou entre seus filhos. Ele sabe o que ele colocou dentro de você. Jesus colocou o seu próprio potencial dentro de cada um de nós. E a mensagem que eu vou trazer hoje fala sobre isso. Fala sobre esse potencial que está dentro de cada um dos filhos de Deus. Deus te dotou de um grande potencial no teu espírito. Por isso que o tema dessa mensagem é o outro Consolador. Vamos ver o que Deus preparou para nós nesta linda mensagem, direto do trono da graça. Caneta e papel na mão, anotem, abençoados, aquilo que pode ser a salvação deste mundo, pois cremos que a graça é a salvação deste mundo. E a minha oração é que a graça salve o mundo da religiosidade e que transforme as vidas e que transforme as nações. Vamos então ler em João capítulo 14, versículo 16 e versículo 17 da palavra, do livro histórico de João, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não conheceu, não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Interessante. Muito interessante. Esse verso é muito profundo. Abençoados, vocês conhecem, porque habita convosco e está em vós. Jesus falou que estará, e hoje já se cumpriu isso aqui. Está em vós. Meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos, predestinados, ricos, pedras vivas. Eu quero fazer uma ressalva nessa primeira parte da mensagem e dizer que lá no Antigo Testamento, o Consolador não podia habitar dentro dos filhos de Deus. Aqueles que viveram na lei, aqueles que viveram antes da lei, ou seja, de Adão até Cristo, todos os filhos de Deus que nasceram, o Consolador não habitava dentro deles. Privilégio, hein, abençoado? Sabe por quê? Porque, abençoados, o relacionamento com Deus, atenção, só se dá em espírito. Pegaram o corte aí? O relacionamento com Deus só se dá em espírito. Por isso que o sistema religioso está afastado de Deus. Porque lá, no sistema, tentam a todo instante exteriorizar a fé. Querem mostrar na carne que são a habitação de Deus. E não vai conseguir, porque a carne, uma hora ou outra, vai trair. É por isso que muitas pessoas que estão no sistema religioso se decepcionam uma com a outra. Oh, aquela irmã que eu tanto confiava. Poxa, aquele pastor que eu tanto confiava nele, olha o que ele fez. Porque lá eles tentam enxergar, eles tentam apalpar as coisas de Deus. E as coisas de Deus não se apalpam. E aí entram em quê? Em contradição com isso aqui, olha. João 4, 24, que diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E adoração, vale uma ressalva aqui, é comunhão. Adoração é comunhão. Então, neste tempo, abençoado, voltando para cá para a mensagem, o Consolador entrava e saía. Por exemplo, na força de Sansão, o Consolador entrava em Sansão e este ficava forte, mas depois saía.
Era assim que acontecia. Quando Davi lutou com Golias, lutou pela força do Consolador. Então, tudo o que apontava no Antigo Testamento, o Consolador entrava e saía. Quando os hebreus marcharam 7 dias pela derrubada do muro de Jericó, eles marcharam cheios do Consolador. E o que aconteceu? A muralha ruiu e foi derrubada. E assim eram os hebreus em suas batalhas vencedoras. Era porque o Consolador entrava naquele momento da batalha, mas depois saía. E tinha esse detalhe, o Consolador entrava e saía. Por quê? Porque neste período, abençoado, até a lei, até o fim da lei, o espírito dentro do homem estava morto. E Deus só se relaciona em espírito. Por isso que ele entrava e saía. Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dá mais entendimento para esta palavra que diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E aí não é morte natural da carne, é uma morte espiritual. Então, que se entenda bem, de Adão até Cristo, os espíritos que estavam dentro dos filhos de Deus estavam mortos. E Deus só poderia se relacionar com o homem se esse estivesse com o espírito vivo. Hebreus capítulo 12, 9, para reforçar mais a nossa ideia aqui, diz aí, olha, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos para vivermos? Então Deus é Pai dos espíritos. Deus não é pai da sua carne. A sua carne, ele adotou. Você é tão importante que a tua carne foi adotada. E isso é para que a gente venha entender melhor essa mensagem. E neste tempo em que Jesus de Nazaré estava vivo, a graça ainda não havia chegado, certo? O Novo Testamento estava fechado. O Evangelho, que é o poder de Deus para ressuscitar os espíritos, ainda não estava na terra. Ainda não havia chegado o tempo. E a chegada do novo tempo, do Novo Testamento, se deu através do seu Evangelho. E quando chegou esse momento, o que aconteceu conosco? Nós fomos ressuscitados. E esse tempo chegou e aconteceu. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Que eu não coloquei aqui, mas eu vou ler para os abençoados. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E interessante a gente notar que nesse verso, a nós que já nascemos em graça, já nascemos vivificados. Nós não estivemos mortos para depois sermos ressuscitados, ok? Nós já nascemos ressuscitados. É o grande mistério. E olha, abençoados, ainda te colocou no céu, hein? Agora vamos ler. Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz aí, olha. E nos ressuscitou juntamente com ele. Eu estou falando que depois da cruz, os espíritos de Deus, os espíritos dos filhos de Deus, dentro de uma carne, tinha vida. E isso significa o quê? Se nosso espírito está vivo, nós temos comunhão com o Pai dos Espíritos. Que interessante, né? E olha, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Sabe o que significa isso? Você está no céu. O que, André? Você está maluco? Estou maluco, então a palavra está mais ainda. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar aonde? Em lugares celestiais. Mas isso tudo aonde? Na tua casa? No teu trabalho? Quando você senta no teu carro, no teu ônibus? Não! Nos lugares celestiais. E aonde você está, abençoado? Você está nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Só pode estar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem está em Jesus de Nazaré não pode estar. Não pode estar. Então vamos prosseguindo. E a chegada desse Consolador só foi possível porque um homem com um tremendo potencial disse assim, olha, eis que tudo que aprendi hoje é como esterco. Isso aí só foi possível porque um homem com um tremendo potencial disse,
eis que tudo que aprendi hoje é como esterco, e eu jogo tudo fora para ganhar a Cristo. Quem foi esse? O apóstolo Paulo. E no verso que eu li lá no começo, Jesus apontava para um consolador especial e disse que esse consolador, que era o outro consolador, nunca mais nos deixaria. Vamos ler de novo, abençoado? João capítulo 14, versículo 16 e 17, diz assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Então, abençoados, depois que Jesus de Nazaré cumpriu o seu destino, morrendo na cruz e dando lugar ao período mais lindo que qualquer ser humano jamais viveu na sua graça, que é a sua graça. E esse outro consolador, hoje está claro para nós, sim ou não? O outro consolador está muito claro. A palavra da graça revelada é o próprio consolador, é o próprio Espírito Santo. E essa mensagem de hoje, Deus está fazendo da mesma maneira como fez quando andou em carne através de Jesus de Nazaré. Deus está olhando para dentro de você e falando, você tem esse potencial dentro de você. É preciso que você acredite nisto. Pois se nós não acreditarmos nisto, o mundo continuará do jeito que está. Vou dizer de novo. É preciso que você acredite nisto. Porque se nós não acreditarmos nisto, o mundo continuará do jeito que está. Mas se você acreditar, abençoado querido, nesse potencial que está dentro de você, você vai dizer assim, Rei Monte, se joga no mar. E o que vai acontecer? O monte não é bobo de não atender esse potencial que está dentro de você, que é o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele não é bobo, ele vai se jogar no mar. Então, abençoados, até aí tudo bem para vocês? Vocês estão entendendo bem essa mensagem? Eu quero que vocês entendam bastante. Porque quando eu linkei essa mensagem, lá em Jesus de Nazaré, quando andou entre nós, fazendo seus milagres, o que eu quero dizer é que os milagres de Jesus para aqueles homens e mulheres daquela época que foram curados, só foi possível porque já estava dentro deles. Esse potencial já estava dentro daqueles homens e mulheres. E olha que eles estavam na lei. Imagina nós, abençoados, que estamos em graça. Muito mais em nós, esse poder tem que se manifestar. Sim ou não? Então, tem uma parte da história, abençoados, que eu adoro e eu vou comentar com vocês agora. Vocês sabiam, eu venho falando isso esses dias, mas para quem não viu, vale a pena. Vale a pena ouvir o que você vai ouvir. Você sabia que antes de aparecer Paulo, ninguém havia sido chamado de cristão? Isso mesmo. Ninguém havia sido chamado de cristão até que aparece no horizonte Paulo. Paulo aparece e aparece a palavra do cristão. O Consolador aparece e aparece a palavra cristão. Porque antes de Paulo, os seguidores de Jesus de Nazaré eram conhecidos como nazarenos. Ah, André, prova isso, por favor. Vamos lá. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, versículo 26, 25 e 26. Que diz assim, olha. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Esse é o corte. Então Paulo aparece e aparece o cristão, o verdadeiro. E o que Paulo escreveu em suas epístolas, consola ou não consola?
Romanos a Hebreus te consola ou não consola, abençoado querido? Sim ou não? Abençoado, interessante. Eu vou agora botar uma aspas agora nessa mensagem. Interessante que o sistema religioso e suas doutrinas humanas, e se a humana é diabólica, se apoia na festa de Pentecostes para dizer que ali é que houve a descida do Consolador, do Espírito Santo. Eu discordo. Eu discordo. O Consolador veio quando disse isso aqui, olha. Efésios, capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com quantas bênçãos? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso aí, abençoado. Está aí. E depois, o outro Consolador diz isso aqui, olha. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu antes, você é um abençoado com todas as bênçãos, e agora o Consolador está falando para você. Como também te elegeu antes da fundação do mundo, para que você fosse santo e irrepreensíveis diante dele em amor. E o outro Consolador arrematou com esse consolo tremendo para as nossas vidas. Efésios capítulo 1, versículo 5, está aí, olha. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E o outro Consolador disse muito mais. Disse que estávamos sem pecado. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O outro Consolador nos falou isso. Isso te consola, abençoado? Isso te satisfaz, abençoado? Sim ou não? Abençoados, isso nos consolou de tal maneira que rompemos com o tradicionalismo, rompemos com o sistema religioso. Então foi nos revelado todas estas coisas. E hoje, esse Consolador vive dentro de nós, abençoados. Sim ou não? Não foi isso que Jesus disse? João 14, 17? Está aqui, olha. Foi isso que Jesus disse. O Espírito da verdade, o Consolador, o outro, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Ah, abençoado, querido. Aquele que te olha não te conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está dentro de você. Essa é a mensagem. Por isso que essas igrejas, todas elas, estas batistas, assembleias católicas, metodistas, presbiterianas, não podem receber. Eles não podem receber, porque o Espírito da verdade não habita na carne. E quem está na carne está no mundo. Todas essas igrejas, abençoadas, são mundanas, porque estão no mundo, se relacionam em carne. Da próxima vez que você ouvir assim, ô abençoado, você escuta a música do mundo? Você pode dizer assim, eu ouço músicas que me agradam e que fazem muito bem para mim. Eu não ouço música do mundo. Música do mundo é quando você canta que o melhor de Deus ainda está por vir. Isso é música do mundo. Música do mundo é quando você canta dizendo, vem Espírito Santo sobre mim, como se ele não estivesse dentro de você, porque você se vê em carne. Quando você canta, perdoe os meus pecados, isso é música do mundo. Eles ainda não conhecem o Consolador, abençoado, mas você conhece o Consolador. Mas sabe por que eles ainda não conhecem o outro Consolador? Vocês sabem por quê? Porque eles ainda não te ouviram. Porque naquela época de Paulo, por exemplo, Paulo foi negligenciado pelos grandes discípulos de Jesus de Nazaré. Não quiseram ouvir Paulo. E para reinar em vida e viver no reino, eles tinham que ouvir o outro Consolador. E Paulo, naquela época, era o outro Consolador. Tinham que ouvir a Paulo. Tinha que ouvir Paulo para lhe ser revelado a graça,
o poder de Deus, o seu evangelho. Mas não ouviram a Paulo e fundaram uma religião. Fundaram uma religião que até hoje não ouviram Paulo. E depois que Paulo partiu, ele ainda disse, olha, vai entrar no meio de vocês lobos vorazes, que não vão poupar ninguém. E foi isso que aconteceu, não foi? É isso que aconteceu. Depois que Paulo partiu, parece que a palavra da graça sumiu. Até o dia em que Deus começou a iluminar alguns poucos abençoados aí por volta do ano de 1970, isso é a informação que eu tenho, pode ser que tenha abençoados aí, que foi antes. Só que quiseram colocar essa palavra em um recipiente, em uma denominação. Porém, hoje, nestes últimos dias, o nosso chamado é para viver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, sem amarras de recipiente e denominações evangélicas. Longe dessas denominações. E hoje, eu vejo um milagre acontecer. A multiplicação dos consoladores. Estão aí. Uma explosão de canais em graça no Brasil. Isso é bom? É ótimo? É excelente? Ainda que um fala uma coisa, o outro às vezes fala outra, porque estamos num degrau de entendimento. Essa semana mesmo eu ouvi um abençoado aí do canal, falou assim, olha, antigamente eu tinha um pensamento, eu refiz o meu pensamento, porque graça é assim, abençoado. De repente, o que eu falava lá atrás, Deus já me revelou de outra maneira. Em graça estamos em crescimento. Às vezes o abençoado ali tem um conhecimento que não chegou até a mim. E eu fico só observando. E hoje Deus me chama para falar isso para você. Esse potencial está aí dentro de você. É esse potencial que eu vim mostrar a vocês nessa mensagem, que o outro Consolador agora é eu e você. Somos nós. Nós somos o que vamos transformar através da palavra da graça. Nós vamos consolar o mundo e transformá-lo. Romanos capítulo 10, versículo 8, diz assim, olha, mas que diz, a palavra está junto de ti, abençoado. A palavra está na tua mente e agora está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Essa é a palavra de fé que você tem na sua boca, Consolador. O consolo já está junto de ti. Aqui eu me lembro de um verso muito importante para nós, para te fazer bem, lembrar bem quem você é. Diz aí, olha, mas o que é unido ao Senhor é um espírito com ele. Você e o Senhor é um só? Ah, então você é o Consolador, né? Você é o que consola, glória a Deus. Então eu posso te chamar de Deus? Sim ou não? Eu posso te chamar de Deus, abençoado? Que isso, André? Você vai me chamar de Deus? Você é um Deus nessa vida, abençoado. Você é um Deus nesta terra. Olha aí, 82:6, Salmos. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. E hoje eu vim aqui para te dizer que você é o outro Consolador. E você precisa acreditar neste potencial que está aí dentro de você, que se fez um só com você. E a graça é o consolo. E você é o agente que leva o consolo. Você, ao falar da graça, está levando vida e luz àqueles que têm sido amarrados dentro do sistema, àqueles que têm sido sequestrados dentro do sistema. E isso acontece somente porque onde você leu isto aqui, tu entende. Olha o que está dentro de ti, abençoados. Olha o que está dentro de você, abençoado. Olha o que está dentro de você, Romanos 5:1. Sabe o que significa isso? Quanta gente hoje que tem que ficar pagando preço aí, porque não se encontra em paz com Deus. Quantos aí que vivem à noite e vivem subindo montes e vivem se submetendo a várias coisas aí no sistema religioso, a ficar entregando dízimo, a dar o seu tudo, a dar o seu Isaac. Porque você tem essa palavra aí, olha, você pode virar, rei, você está com paz com Deus. Isso é tremendo. Nós temos paz com Deus e o mundo precisa saber disso. Olha, mundo, vocês têm paz com Deus.
Isso é uma palavra de consolo? Claro. E se isso te faz feliz, fará muito mais para aqueles que te ouvirem. Você entende o que eu disse, o outro consolador? Romanos 8:1, olha, outra palavra aí, ó, tremenda. Que o mundo que entra em condenação, o mundo que pensa que vai para o maligno, o mundo que pensa que vai para o inferno, o mundo que pensa que existe diabo, o mundo que pensa que andar jejuando é andar mostrando as coisas de Deus. Mas não, basta ler isso aqui, olha. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é vida, isso é paz, isso é consolo. Você é o outro consolador. O mundo não sabe disso, abençoado. Mas você está aí para consolar o mundo. Ei, mundo, o diabo foi destruído. Hebreus 2:14. Está aí. E visto como os filhos participam de carne e sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse, destruísse, matasse aquele que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Ei, mundo, não tem diabo não. E você, amado, entende todo o compêndio da graça, porque está dentro de você. Por isso que eu falei que Jesus olhou para você e viu em você potencial, porque ele te conhece antes da fundação do mundo. Ele te fez. E você é esse vaso que Deus escolheu. Você é o ungido do Senhor para esses últimos dias. A diferença entre você e outro abençoado é que você, além de ler, você entende. A ti foi revelado. E se você entende, você tem o outro consolador que mora em ti, que é você, que é um só. Eu não sei onde começa o Jonas, onde termina Deus. Eu não sei onde começa o abençoado Roberto e onde começa Jesus. Eu não sei. Eu vejo eles Deus, eu vejo eles Jesus. Eu olho para eles, o consolador. Quantas das vezes eu estou em casa, estou escutando a mensagem do abençoado Jonas, do abençoado Roberto, e eu sou consolado pelo Consolador. Se você está entendendo essa mensagem, você tornou-se um vaso de consolo. Porque através da sua vida, queridão, virão outras vidas ao descanso. Porque através de você, Deus irá manifestar o bom perfume de Cristo. Você mostrará ao mundo essa palavra maravilhosa em graça. Então, abençoado, finalizamos novamente lendo o versículo que eu li no começo dessa mensagem e passamos a ter outra ótica, que aqueles que estavam ali ouvindo Jesus de Nazaré não entenderam, mas você entendeu. João capítulo 14, versículo 16 e 17, que diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E hoje, a nossa maior missão é falar sobre a revelação, que é o consolo para aqueles que estão sendo humilhados pelo sistema religioso. E tudo isso só irá acontecer quando nós acreditarmos e usarmos todo o nosso potencial. Como acreditaram aqueles que viveram na lei, mesmo sem saber, alcançaram êxitos em sua vida e foram curados e libertados. E hoje, conforme eu falei, passamos por um momento incrível, um momento em que Deus pré-ordenou para que desenvolvêssemos esse raciocínio em graça. Estamos desenvolvendo um espírito em graça. Olha o que tem feito essa pandemia. Olha o que está acontecendo no mundo. Está mudando a mente das pessoas. As pessoas estão se transformando. O povo está chegando a várias conclusões, amados. Se devem ou não devem fazer o que faziam antes. O mundo parou em uma encruzilhada e há um caminho a seguir. E dentro dessas coisas, há um questionamento muito grande
Se vale ou não vale ir a um templo desses aí, onde a única coisa que nos fazem é nos enganar e nos submeter a caprichos de homens maus e perversos. Eu quero encerrar agora, avisando a você, depois de ver essa mensagem, você não pode ser mais o mesmo. Acredite neste potencial. Afinal, não somos mais nós que vivemos, mas é o outro Consolador que vive em nós e por nós. Graça pura, chamados para fora. Descontamine-se. Graça pura.